Antes da gente iniciar em operações matemáticas, a gente vai abordar um assunto que faltou na aula anterior, que era o split de strings, tá? Então vou colocar aqui uma nova frase e vou colocar uma frase aqui. Eu quero aprender, vou colocar um pipe a programar em Python. Vou colocar essa frase. E aí eu vou apenas colocar nova frase e vou colocar ponto split, tá? O split, se eu não colocar nada, veja só o resultado, tá? Então ele vai pegar os espaços em branco e vai separar em cada um deles, transformando eles em uma lista, tá? Lista a gente vai aprender aqui mais pra frente como trabalhar com lista. Então ele vai gerar uma lista que eu consiga acessar todos os elementos. Só pra gente testar, então eu posso colocar aqui palavras, uma lista de palavras, por exemplo. Palavras vai ser igual nova frase ponto split, né? Nova frase ponto split. E eu vou executar, e se eu vir numa linha de baixo e eu colocar palavras, eu vou ter uma lista. Olha só, coloquei uma lista. Mas se eu quiser fazer um split por caractere especial, como que eu faço? Eu venho aqui, coloco o pipe e eu vou ter dois elementos nessa lista palavras. Olha só, eu quero aprender a programar em Python. Então ele separou em colocou dois elementos numa lista, porque eu defini que o separador para mim seria o pipe e não mais o espaço, que é o padrão. Então para a gente fazer split, a gente utiliza isso. Eu posso ter colocado, por exemplo, uma vírgula aqui, e eu colocar aqui o split seria a vírgula, sim. A gente coloca aqui, executar, ele vai dar o mesmo resultado. Agora separou por vírgula aqui, né? Separou duas partes, tá? Então, basicamente é isso aqui o split. E a gente também consegue fazer, por exemplo, até uma data. Imagina que você recebeu uma data em texto, tá? Então vem aqui a data. Ele vai ser igual aqui 2025, 12, 31, tá? E aí a gente vem aqui, coloca uma lista chamada valores, sei lá, valores, pode ser qualquer nome. E vou colocar data.split. A gente pode converter a data para string também, depois eu vou mostrar para você como é que você faz. E aí se eu colocar valores, eu vou ter valores separados aqui, cada um deles em uma lista, e eu consigo acessar facilmente. Se eu colocar aqui print valores, a posição 0, eu vou ter o ano da minha lista. E eu posso acessar qualquer valor de acordo com o índice. Por exemplo, eu vou colocar aqui 1, eu vou acessar aqui o mês, ou colocar 2, que começa no índice 0. A gente vai ver sobre listas isso daí mais pra frente, mas basicamente seria isso, tá? Também a gente consegue fazer um outro comando que é o replace aqui. A gente pode utilizar, substituir valores numa string. Por exemplo, eu vou colocar nova frase, ponto, replace. E aí eu vou fazer, isso aqui a gente usa bastante, tá? Um espaço em branco por 2 asteriscos. E aí se eu colocar, vou colocar aqui o print, pra gente imprimir, e você vai ver o resultado, ó. Eu quero aprender Python, tá vendo que eu substituí todo o espaço em branco por asterisco, tá? Então, você pode em algum momento, né, utilizar o replace, porque em vários projetos eu utilizei o replace para a gente substituir dados, espaço em branco, alguma coisa que tem num projeto quando a gente trabalha com texto. Em algum momento você vai precisar utilizar o replace, principalmente nos projetos que a gente vai desenvolver, tá? Então é muito simples, você vai utilizar a string, o replace, o valor antigo e o valor atual. Apenas isso, tá? E ainda com strings a gente também consegue usar um outro método aqui, que seria o input, para a gente inputar dados quando a gente está desenvolvendo aplicações. Quando a gente não tem uma interface gráfica, a gente pode utilizar aqui o input. Então aqui eu vou falar qual que é o meu prompt, né? Por exemplo, qual é o seu nome. E aí, qual é o seu nome? Ele vai colocar aqui. E quando eu executar um Shift Enter, ele vai abrir o prompt aqui em cima, ó. Qual é o seu nome? Eu vou colocar aqui o meu nome. E aí ele armazenou nessa variável, nessa var. Se eu adicionar uma linha de código aqui, eu vou colocar var, e aí você vai ver que o nome
está armazenada. Então, ele recebe a entrada do usuário. Essa variável ela vai ser determinada pela entrada do usuário. É o que o usuário colocar, ele vai determinar aqui, tá? E aí, por padrão, o input ele vem com uma string, tá? Como um texto. Se a gente quiser trocar o tipo de dado, por exemplo, posso colocar aqui idade. E aí, se eu quiser mudar o tipo aqui, eu vou colocar int input. E aí, eu vou converter, fazer um cast disso daqui, tá? Informe a sua idade. Aí sim, ele vai converter para um número inteiro. Senão, ele retornaria um texto, tá? Então, eu posso colocar aqui 20 e eu executar. Você vai ver que a idade agora vai ser aqui 20. E ele é do tipo inteiro. Então, type. Deixa eu colocar um type aqui. Type. Idade. Ele vai ser do tipo inteiro, tá? Então, por padrão, o input vem com uma string, como um texto. E a gente consegue fazer a conversão dele, né, para o número que a gente desejar. Se eu quiser colocar aqui um texto ou um float, a gente consegue fazer isso, tá? Então era isso que tinha faltado na aula anterior, que ficou um pouco longa. E agora a gente vai iniciar em operações matemáticas. Então vamos vir aqui, operações matemáticas. Eu vou adicionar algumas linhas de código aqui para a gente poder executar. E aí a gente vai falar aqui adição. Então posso colocar aqui um print 2 mais 3. Adição muito simples, tá? A saída vai ser 5. A gente vai colocar aqui subtração. Então, print 7 menos 4. Multiplicação. Print 5 vezes 6. E a nossa divisão. Print 8 dividido por 2, tá? Então, esses daqui são as operações matemáticas que a gente consegue fazer no Python, né? As operações básicas aqui. Então, eu tenho a adição, subtração e a multiplicação, tá? Então, e a divisão. Multiplicação e divisão. Se eu executar aqui, ele vai trazer os resultados para mim. Por exemplo, ó, 2 mais 3, 5. 7 menos 4, 3. 5 vezes 6, 30. E 8 dividido por 2 é 4, tá? Então essas são as operações básicas que a gente tem que fazer de cálculo. Não tem muito segredo, isso aqui é operações que a gente faz normal aqui no teclado no Excel, então não tem muito segredo. E a gente também tem a possibilidade de fazer outros cálculos mais complexos utilizando a biblioteca Math. Então para importar a biblioteca Math, a gente faz assim. A gente vai importar a biblioteca que é responsável por fazer todos os cálculos matemáticos, tá? Então aí aqui, a partir daqui a gente também tem outras funções. A gente pode utilizar aqui módulo, que é, por exemplo, o print. Vou colocar aqui 10% 3. Então ele vai retornar aqui a saída de 1, tá? A gente está utilizando o módulo. A gente pode utilizar também aqui a exponenciação, que é print 2 exponenciação de 3, tá? A saída vai ser 8, 2 elevado a 3, tem a exponenciação aqui, tá? 2 elevado a 3, vai dar 8 aqui. A gente também consegue colocar uma divisão inteira, tá? Isso aqui é muito importante, então a divisão inteira, print 7 dividido por 2. Então ele vai sair uma divisão inteira aqui, tá? Vai dar um resultado inteiro. Se a gente executar, vai sair 3 aqui, que ele vai dar um número inteiro aqui, né? 2 vezes 3, 6, mas ele vai dar um resultado inteiro, vai retornar um número inteiro. Em algum momento você pode utilizar isso em um cálculo matemático, quando você mexe com ciência de dados, outras vezes você pode utilizar essa maneira aqui também, tá? A gente também consegue fazer a raiz quadrada, que eu falei lá, raiz quadrada. Ó, esse daqui, o módulo que eu coloquei aqui só para explicar melhor, é o resto da divisão por 3, tá? Então se eu dividir 10 por 3, ele vai retornar 1. Então para quem não sabe o que é o módulo,
é resto da divisão. Então, se eu colocar aqui outro módulo aqui, eu vou colocar outro módulo, print módulo, e aí eu colocar assim, 2, 4 dividido por 2. Então, se eu colocar aqui, ele vai retornar percento 2. E aí, quando eu colocar, ele vai retornar 0, porque o resto da divisão de 10 por 2, de 4 por 2 é 0. Então, aqui é o resto da divisão, tá? Para quem não sabe o que é o módulo, seria isso. Acabei não explicando, mas já retomei aqui. Então, aí agora a gente vai fazer raiz quadrada. Para a gente fazer raiz quadrada, a gente utiliza a biblioteca math que a gente importou aqui, tá? Então, eu vou colocar um print raiz quadrada. E aí eu vou colocar aqui math, que é a biblioteca que a gente acabou de importar, ponto sqrt, tá? Ele não está completando porque eu não coloquei a vírgula. sqrt, e aí a raiz quadrada de 16. E aí sim ele vai me dar a raiz quadrada de 16, 4, ele vai retornar aqui, tá? Até melhor eu colocar num print aqui o que eu tô fazendo, né? Então vou deixar aqui, fica mais organizado. Exponenciação. Colocar aqui que aí a gente já sabe tudo. Divisão inteira. Vai retornar uma divisão inteira. E aí no print fica melhor, é mais organizado. Quando a gente imprimir, então aqui é o módulo 0, exponenciação e a divisão inteira e a raiz quadrada, tá? A gente também consegue utilizar a potência, né? Então potência, vou copiar aqui o da raiz quadrada e vou colocar aqui a potência. Isso aqui você vai usar, depende do projeto que você vai fazer, que vai usar raiz quadrada ou exercícios que você pode utilizar isso daqui. Nos projetos que eu fiz particularmente eu nunca precisei utilizar isso daqui, tá? Potência, como é aula de operações matemáticas, eu preciso mostrar que em algum momento a gente pode fazer algum projeto mais complexo, a gente pode fazer isso, tá? Então a potência eu posso colocar aqui POM, ele vai receber dois argumentos, 2 e 3, a potência de 2 por 3 é 8, ele vai retornar aqui. Então se você tem exercícios matemáticos para fazer, você não sabe como fazer, a biblioteca math tem todos os cálculos matemáticos necessários para a gente poder fazer aqui, tá? E aí também tem arredondamento, números mais complexos que eu não vou precisar passar, número pi, essas coisas eu não vou passar aqui porque não vai caber no projeto que a gente vai desenvolver. Eu não quero estender isso daqui, eu quero explicar apenas o necessário para você, principalmente que está iniciando, para você poder acompanhar o curso, tá? Então a gente não vai usar números complexos como o número pi, o cosseno, essas coisas, tem tudo isso na biblioteca math, e se você precisar, tem a documentação, eu posso deixar o link para você aqui, então eu não vou utilizar nessa aula aqui, porque a gente não vai utilizar nos projetos que a gente vai fazer nesse treinamento, tá? Como a aula ficou um pouco longa, eu ia abordar operadores lógicos e relacionais, a gente vai fazer isso na aula seguinte, tá? Então eu já vou preparar aqui, deixar preparado, para a gente poder trabalhar com operadores lógicos e relacionais na próxima aula. Então eu te vejo lá, até logo!